O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui, Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, com a nossa série especial Hebreus, acontecendo no mês de julho. Lembrando que isso aqui faz parte do seu canal A Palavra Responde. Queridos, vocês podem participar das nossas aulas do nosso canal em todo o tempo, não somente em Hebreus. Você pode enviar perguntas, dúvidas, pedir conselhos, fazer o que você quiser dentro desse canal. Use o Facebook, a nossa página aqui, Apocalipse Sem Mistérios. Você pode deixar seus comentários no próprio canal, né? A Palavra Responde. Aliás, sempre peço a sua ajuda aqui. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe com seus amigos, curta os vídeos. Se isso abençoar a sua vida, então reparta com alguém. Fazendo isso, você tanto ajuda eles quanto nos ajuda também a crescer e espalhar o nosso ministério, ok? Também você pode usar uma outra rede social. E aí eu estou falando do Instagram, tá? Você pode nos achar também por ali. Ok. Reflexão anterior, nós fechamos o tema sacrifícios da lei versus sacrifício de Cristo, falando que o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Então aquele tópico foi encerrado. Hoje começaremos o tópico fé, natureza e exemplos. E no primeiro dia, nessa primeira aula aqui, nós vamos falar sobre a natureza da fé. Tá? Eu pensei alguns versículos do capítulo 11 para falar um pouquinho sobre a fé antes de falar sobre os heróis da fé. Epístola aos Hebreus, fé, natureza e exemplos, a natureza da fé. Esse é o nosso tópico de hoje. Na aula anterior, eu sempre esqueço aqui de colocar minha canetinha, pronto. Na aula anterior, o autor fez uma profunda exortação sobre a questão de perseverar, da necessidade de se perseverar na fé, fugindo de uma vida onde a gente corra o risco aqui de fazer o quê? De desprezar a graça de Deus e de permanecer voluntariamente no pecado. Ele mostrou os riscos que são inerentes a uma atitude como essa. Se o justo vive pela fé, como o autor disse lá no finalzinho do capítulo 10, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, e os dois estão citando na realidade o profeta Abacuque, lá no capítulo 2, no versículo 4, se nós vivemos pela fé, então é necessário que nós compreendamos, no mínimo possível, sobre essa virtude, sobre o que é a fé e sobre as implicações que ela tem sobre a vida cristã, sobre o nosso dia a dia. Então, por isso eu quero falar um pouquinho sobre a fé antes de nós analisarmos o capítulo 11 como um todo. Os momentos de crise, e quem aqui não passou por um momento de dificuldade, nós estamos nesse momento agora no Brasil passando por um tempo de dificuldade, causada por essa pandemia, por essa situação do vírus aí, tem tantas coisas envolvidas. Mas é muito curioso observar que tem gente passando dificuldade, existem algumas dificuldades, mas também tem pessoas vencendo, se dando muito bem. E aí entra um pouquinho do contexto aqui de fé, entra um pouco do contexto de estratégia e assim por diante. Assuntos que a gente pode tratar no outro dia. Então, nesses momentos de crise, qual é a tendência? Que nós pensemos que nós estamos sozinhos. Que ninguém entende a nossa situação, que ninguém pode nos ajudar ou pode nos apoiar ou está nos apoiando nas horas mais críticas. E interessante ainda observar que esse sentimento de solidão, de desamparo total, ele não é exclusividade dos neófitos, né? O que é um neófito aqui? Do novo na fé? Não. Esse é um sentimento, queridos, que pode abater sobre qualquer pessoa na vida cristã, sem importar o seu nível espiritual, o cargo que ocupas.
Ter certeza disso. Não é só gente novinha, né? Não é só o novo na fé. Eu sou novo aqui, por isso que eu estou me sentindo assim. Não. Esse sentimento, às vezes, de se sentir sozinho, desamparado, de olhar para o lado, parece que não tem ninguém ajudando. Isso acontece com todos os filhos de Deus. Vou te mostrar um exemplo bem claro, tá? Onde personagens que são respeitadíssimos nas Escrituras experimentaram a mesma coisa. O profeta Elias, por exemplo, tá? Foi um desses personagens que passou por um momento assim de angústia, de aflição, né? De agonia intensa até, podemos dizer, onde, depois de um grande feito, ele derrotou quase 1000 homens lá que se opunham a Deus, profetas de Baal, profetas de Azera, né? Ou Azerá, conforme alguns falam aí. Ele se viu ameaçado por uma rainha e caiu no estado fugiu, né? No estado de angústia, depressão, e some, ele corre. O legal dessa fuga de Elias, eu gosto de destacar, é para onde ele vai. Ele vai para o Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? É onde ficava ali também o Monte Sinai, onde Deus se manifestou a Moisés. Então percebe que Elias está fugindo, mas ele tem um norte. Ele tem um norte que é o lugar onde Deus se manifestou. Pensa um pouquinho nisso. Então, aí, vejam, e nós vamos ter um pouquinho do diálogo, né? O trecho é bem longo, mas eu separei só um trechinho aqui da prosa de Elias com Deus e Deus com Elias. Ele, porém, entrou pelo deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Então nós temos aqui duas situações de Elias. Primeiro, ele pedindo a morte. Ou seja, basta, o que eu tinha de fazer eu já fiz. E no segundo instante ele falando aqui, né, que só tinha ele, todo mundo tinha morrido, não tinha mais ninguém servindo a Deus, sobrou só ele, e mesmo assim queria matá-lo também. E o que acontece, né? Deus fala com Elias, e Deus vai mostrar que o profeta, que ele não estava sozinho. Não parecia, mas haviam muitos outros vivendo, né, em situações semelhantes, escondidos em cavernas, sobrevivendo de pão e água, graças à ajuda de um homem chamado Obed. Então, percebe que Elias, ele é um homem respeitadíssimo, um grande profeta, um dos principais profetas do Antigo Testamento, passando por um momento de crise aqui, como nós passamos nos dias de hoje. É por isso que o apóstolo Tiago, lá no capítulo... Desculpa, vi uma coisinha aqui. É por isso que o apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, ele fala sobre Elias. Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas que quando orava, Deus o atendia poderosamente. O autor de Hebreus, assim como o Senhor aqui fez com Elias, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar agora para os seus leitores uma lista, né, dos heróis da fé. Certamente de pessoas que já até conheciam ali, já sabiam da história, mas ele vai trazer isso de novo à memória para eles. Antes, porém, de nós percorrermos nessa lista dos heróis da fé aqui, eu gostaria de fazer uma pequena análise sobre a fé, sobre a sua natureza. E para isso eu separei apenas 4 versículos do capítulo 11. É sobre eles que nós vamos falar no dia de hoje. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu fiz aqui um pequeno desenho para tentar ilustrar esse versículo 1. Coloquei aqui alguns elementos que têm a ver com ele ou com o entorno dele, por assim dizer. O autor de Hebreus nos estimula a esperança, falando que a nossa esperança tem um grande, né, galardão. Nossa confissão tem um grande e avultado galardão, ele fala lá no capítulo 10. Essa esperança nossa está baseada em quê? Num reino sobrenatural, uma vida sobrenatural que começa aqui e termina no reino celestial. Ou seja, ele está baseado, essa esperança ela está olhando para coisas
intangíveis, para as coisas invisíveis, vamos assim dizer. Então, como é que eu vou alimentar uma esperança, né, que está baseada em coisa que eu não enxergo, que eu não vejo? Aí entra essa fé. A fé ela tem a ver com a minha esperança, porque é ela que vai fundamentar essa esperança. Quando eu olho, quando eu leio aquilo que Deus vai fazer, que Deus vai trazer na minha vida agora e depois, é pela fé que essa esperança enche o meu coração e se mantém. E por outro lado, a fé também, ela é a única prova que nós temos, aliás, prova mais que suficiente dessas coisas invisíveis. É pela fé que eu enxergo tudo isso que Deus vai fazer e com isso a minha esperança aumenta. Então esse desenho aqui para ilustrar o porquê que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A fé não era uma coisa nova, é isso que o autor de Hebreus queria mostrar para os seus leitores e mostrar para nós também hoje, né? Ele quer deixar muito claro isso na mente deles. Não é novo, tem muita gente que já andou, que viveu baseado na fé. E ele vai citar então diversos exemplos de fé, tá? No caso aqui, para mostrar, no caso, o que eles fizeram, né? E como essa relação deles com Deus glorificou a Deus, né? No caso, o autor das promessas, promessas que eles permaneceram firmes até o fim, mesmo que em alguns casos não tenham recebido alguma parte delas. A gente vai ver isso lá no final do capítulo 11. Verso 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De novo fiz um quadrinho aqui, para a gente entender esse versículo 3. Então a fé também, é ela que nos dá entendimento sobre algumas coisas. Entendimento, de novo, sobre coisas sobrenaturais. Por quê? Porque é assim que esse universo, é assim que os mundos foram criados. Nós vemos tanta coisa nos meios de comunicação. A educação nossa, infelizmente, é baseada em evolucionismo, baseada em Big Bang, ou seja, o universo surgiu de uma explosão aí que gerou tudo isso. Nós vemos alguns filmes, alguns até famosos aí, como uma saga que terminou esses dias aí, falando da origem do universo, de joias de poder. E na realidade tudo isso afronta o poder de Deus. A criação de Deus era uma coisa sobrenatural, né? Deus criou todas as coisas pela palavra dele. E como é que nós entendemos isso? Dá para entender um pouquinho via ciência? Sim, dá. É possível, a ciência pode explicar muitas coisas, mas em última instância, quem vai nos garantir a origem de todas as coisas não é nenhum teste de laboratório feito por homens que vai garantir tudo isso, é a fé naquele que é o Criador, naquele que é a origem de todas as coisas. E a origem, como eu falei aqui, de uma forma sobrenatural. O que o autor de Hebreus está falando aqui, né? Os mundos foram criados do nada. Isso, no mundo da teologia, é chamado de criação ex nihilo, ou seja, criado a partir do nada. É isso que a Bíblia fala lá no Gênesis capítulo 1. Né? Se fôssemos estudar um pouquinho mais do hebraico ali, o verbo bará, né? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. O bará, ele significa criar a partir do nada. Um verbo que só vai aparecer 3 vezes nas Escrituras. Ali no Gênesis, 2 vezes, e depois no livro de Isaías, somente. Ou seja, Deus trouxe à existência algo daquilo que nós não enxergamos, de coisas invisíveis. E aí, por isso, a criação é sobrenatural. Por isso, para entendê-la, nós precisamos de novo da fé. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. De novo, mais um desenho aqui para vocês, né? Fé, requisito básico para agradar a Deus. Estou falando de promessas, de coisas invisíveis que vêm de onde? De Deus. Então, se aquilo que eu espero vem de Deus, se a minha esperança está naquilo que Ele prometeu, e eu não creio que Ele existe, todo o meu sistema de fé, de vida cristã, cai por terra.
Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer nessa recompensa que Ele traz para mim. Então, se a fé for removida do contexto da vida cristã, ela desmorona. Ela não tem por que existir. Percebe? Então, nós precisamos de fé. E vamos falar um pouquinho sobre como crescer nessa fé, um pouquinho ainda hoje. Agora, existe apenas um tipo de fé? Tá? Essa é a primeira pergunta que eu faço aqui para gente. Eu diria que não. A fé, queridos, ela vai se apresentar em nossas vidas por fases, né? Eu digo isso aqui. A fé ela tem fases diferentes na vida de um filho de Deus. Tá? E também está ligada aos propósitos que Deus tem para nós. Então, para mim, fé ela é sempre fé. Eu coloquei aqui, ó, fé é sempre fé. Mas pode se apresentar em níveis diferentes. Níveis diferentes. E nós precisamos ter uma fé, não precisamos, né, ter uma fé enorme. Jesus fala, né? Se eu tiver fé como um grão de mostarda, pronto. Já é suficiente para fazer coisas grandiosas. Então a fé é como rudimento. Quando nós estudamos o capítulo 6 de Hebreus, nós vimos que entre os rudimentos da doutrina de Cristo, a fé está presente. E é óbvio, né? É por ela que eu me achego a Deus. A fé ela acontece no meu coração a partir do momento que eu ouço a pregação do Evangelho, que alguém apresenta Jesus Cristo para mim, e eu crendo nele passo a servi-lo. Crendo, ou seja, a fé era um rudimento da vida cristã, é um rudimento da doutrina de Cristo, era um passo inicial, presente na minha vida desde o princípio. Então, essa é a primeira natureza da fé. Depois, nós temos a fé como base de vida do justo. Nós vimos que em Hebreus, eu citei aqui Hebreus, citei o apóstolo Paulo, que é uma citação do profeta Abacuque, o justo viverá da fé. Então a minha vida cotidiana também, ela se baseia na fé. Por quê? De novo, eu estou vivendo debaixo de um Deus ao qual eu não vejo. Nós servimos a um Jesus que nós não conhecemos. No entanto, como diz o apóstolo Pedro, amamos. Como? Pela fé. É ela que me sustenta diariamente, em cada circunstância da minha vida. Eu permaneço na fé o tempo todo, preciso permanecer na fé. E aqui eu coloquei o seguinte, né? Que depois de crer para ser salvo, eu preciso crer para continuar salvo. Não tem jeito. Então, a segunda natureza, o segundo aspecto da fé. Finalmente, a fé como ferramenta. Alguns, devido ao seu chamado ministerial, precisarão ter mais fé. Precisarão ir mais fundo nessa questão. Por quê? São aqueles que Deus vai usar para realizar curas, milagres, operações e maravilhas de diversas formas, usar com seus dons. E lá no meio dos dons, o que tem lá? O dom da fé. Por quê? São homens e mulheres que precisam de uma fé sobrenatural para enfrentar algumas situações. Por exemplo, Moisés, diante do Mar Vermelho, ele precisou se revestir de uma fé sobrenatural para crer que ao tocar ali, nas margens do Mar Vermelho, ele ia se abrir e o povo passar. Mesma coisa no Jordão. Josué para orar e o sol se deter no meio do sol. Fé em grandes proporções. Mas aí tem a ver com o propósito de Deus. Ou seja, Deus vai levar tais pessoas a um nível de fé, vai construir isso dentro da vida delas ao longo de uma carreira ministerial. Então perceba que a fé ela tem níveis diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos nós temos dentro de nosso coração, do nosso espírito, um nível de fé suficiente para viver e servir a Deus. Acredite nisso. E isso pode ser aumentado até. A gente vai falar agora. Como podemos, crescer na nossa fé? Para entender isso, eu queria apresentar aqui um sinônimo da fé. Ou seja, a fé ela é igual confiança, tá? Fé é a mesma coisa que confiança, uma confiança exacerbada, vamos dizer assim. E como, se adquire confiança em alguém ou em algo? Antes de eu mudar a tela, o que você responderia? Alguns segundinhos para você pensar. Como é que eu adquiro confiança em alguém? Se você respondeu
relacionamento, conhecimento dessa pessoa, você está certo. A confiança tem a ver com relacionamento, com conhecer profundamente a pessoa ou algo que eu estou tendo contato com ele. Por exemplo, alguém vai ter. Como é que a pessoa tem confiança numa ferramenta? Quando ele adquire habilidade de usar, de tanto usar, ele fica firme, ele conhece todos os aspectos daquela ferramenta. Isso vale em relação a Deus, né? Não que Deus seja uma ferramenta, não é isso. Mas é relacionamento com pessoas, é a mesma coisa. Né? Eu confio nas pessoas com que eu conheço, estou com elas todo dia, conheço o seu jeito, a sua forma de falar, andar, pensamentos. Com Deus é a mesma situação. Então a fé, ela tem a ver com confiança, ela tem a ver com relacionamento. Então, eu fecho aqui embaixo. A chave para o crescimento da fé é um relacionamento com Deus. E aí a pergunta contínua é: como desenvolver este relacionamento? Aí eu pensei em 3 coisas aqui que alavancam o nosso relacionamento com Deus. 3 situações que vai nos fazer então crescer na fé. Se eu estou melhorando o relacionamento com Deus, fatalmente eu vou crescer nessa fé, porque eu conheço melhor a quem eu sirvo. Eu vou poder declarar em algum momento aquilo que o apóstolo Paulo declarou, porque eu sei em quem tenho crido. Nós temos que saber em quem nós cremos. Aí eu coloquei aqui a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Eu coloquei a oração, né, baseada em um versículo apenas, tem N versículos, né? Atos 2, 42. Eu coloquei em exemplos, né? Hebreus 12, 1. Vamos passar rapidamente nesses 3 pontos. Palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus regularmente. Nós vimos que é ela que nos introduz no relacionamento com Deus, lá no começo da nossa conversão. Ou se você ainda não vive, não serve para Deus, você vai entrar nesse relacionamento com Deus a partir do momento que você ouvir a palavra e crer nela, né? E passar a servir a Jesus Cristo. Então a palavra tem uma relação especial no relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Segundo ponto, a oração. Nós precisamos conversar com o autor das promessas regularmente. Jesus orava o tempo todo. A igreja primitiva, aqui em Atos 2,42, fala que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração é uma disciplina espiritual necessária que precisa estar presente na vida de todo filho de Deus. Jesus fala, né? Orai e vigiai, né? No caso ali, então, Paulo fala sobre oração, Pedro fala sobre oração. Nós temos o exemplo de oração em Cristo, no Velho Testamento, e tantos exemplos. Nós precisamos orar. É a palavra, mas também nós precisamos falar com Deus. Finalmente, né? Aqui exemplos. Nós precisamos nos cercar de exemplos de fé de ontem e de hoje. Não é só na Bíblia que tem essas histórias de fé que a gente vai ver aqui não, queridos. Tem pessoas vivendo coisas maravilhosas em relação à sua fé. Eu vivi e vivo em alguns momentos coisas assim fantásticas de ver Deus agindo em situações completamente adversas. Eu vou ter alguns dias aqui no final de Hebreus. Tá? Que vou separar para dúvidas e perguntas. Se eu não receber nenhuma pergunta ou dúvida, eu vou gastar esses dias, se não me engano são 3 dias ou 2 dias, me falha a memória agora, contando alguns testemunhos do que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. E o texto que eu coloquei aqui, dos exemplos, né, é o versículo que o autor de Hebreus coloca logo depois da lista dos heróis da fé. Olha o que ele diz aqui, eu vou precisar de óculos. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tão grande número de testemunhas, ele está se referindo aos heróis da fé. Ele escreveu do tempo dele. Nós estamos 2000 anos à frente do autor de Hebreus. Então nós podemos ter uma nuvem ainda maior de testemunhas que viveram e vivem o sobrenatural de Deus ali diariamente.
Então, terminamos aqui a nossa aula de hoje. Tá? Eu fiz aqui apenas algumas considerações, né, muito básicas, eu diria, até sobre a fé. Contudo, algumas coisas que podem nos ajudar a compreender essa virtude sobrenatural. A fé é algo fantástico e nos leva a um relacionamento com Deus assim, no nível sobrenatural, um nível que nós não imaginamos sequer. E Deus faz coisas, como talvez eu reparta com vocês aqui no final desse curso, coisas assim que você fica depois pensando, parece impossível que aquilo acontecesse, mas aconteceu. Deus faz, Deus age, e não importa, repito, a circunstância. Então, quer viver uma aventura sem igual na sua vida? Entre numa vida com Deus, entre numa vida de fé. Deixa Ele ser aquele que cuida de você, aquele que vai te levar a passar por toda a sua existência de uma maneira totalmente diferente que uma vida comum que a maioria leva nesse mundo. A fé, eu coloquei aqui, né? Ela é a segurança da nossa alma. E ela é de fato. E agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Se nós precisamos crescer em relacionamento, como eu disse agora há pouco, a oração é uma dessas formas. A palavra, estamos ouvindo aqui. Esse tempo que você passou aqui é tendo contato com a palavra de Deus. Agora é tempo de nós orarmos, né? E vamos ver os exemplos de fé mais adiante. Querido Pai, nós te bendizemos, Senhor. Somos gratos demais, Senhor, a vida que o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo. Somos gratos, ó Deus, por saber que a nossa existência não se resume a esse mundo, que nós não precisamos nos acovardar, não precisamos temer tudo que passarmos aqui, no presente, ou coisas que ainda virão no futuro, como a tua palavra mesma declara. Nós não precisamos temer nada, nós estamos seguros no Senhor, porque no momento oportuno o Senhor vai nos livrar, no momento oportuno o Senhor vai retirar a sua igreja desse mundo, e o que nos espera, a nossa esperança, Senhor, é grandiosa, é um reino maravilhoso, Pai, à frente. E mesmo hoje, enquanto estamos aqui, sabemos que a tua mão, a tua destra fiel é que nos sustenta. Nós estamos abrigados, ó Deus, debaixo das tuas asas, Senhor. Pai, se em algum momento nós fraquejarmos, Pai, na nossa fé, nos ajuda, nos envolva com o teu Espírito, Senhor. Que nós possamos olhar para a tua palavra recheada de exemplos, fortalecermos nela, Senhor. Nós possamos, no momento de crise, fazer como Elias, fugir para a tua presença, fugir para os lugares onde o Senhor se manifesta. E assim, Deus, nós seremos salvos, continuaremos salvos diante do Senhor. Muito obrigado por esse dia. Abençoa a minha vida, a minha família, a família de todos os que estão participando desse curso, Senhor. De uma forma poderosa. Faz-nos ver o quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, meu Pai, na vida daqueles que te buscam. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos aqui a nossa aula hoje. Próxima aula, nós continuamos com fé, natureza e exemplos. E aí, queridas, vamos percorrer uma lista enorme de heróis da fé e vamos tirar, não vou dizer de todos eles, né, mas de alguns deles, de grupos deles, lições preciosas para a nossa vida, ok? Deus abençoe a sua casa, sua vida e a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo.
Acesse já o link, ou me procure nas redes sociais, ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.